Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aproveitando aí os últimos comentários midiáticos que foram feitos, eu gostaria de usar disso para falar de uma questão importante sobre a palavra de Deus. Nós vimos esses dias aí que o presidente fez uma afirmação de que Jesus ele não comprou uma pistola porque não tinha. Ou seja, Jesus não comprou porque não tinha pistola naquela época, senão ele teria comprado. E eu gostaria de fazer uma análise da passagem em si. Eu acho muito proveitoso e interessante fazer uma análise da passagem de Lucas capítulo 22, 35 a 38, que é a passagem que fala sobre a questão da espada. Inclusive outras pessoas já usaram essa passagem para se referindo aí à questão de legítima defesa e etc. Então gostaria de abrir a Bíblia com vocês em Lucas capítulo 22, 35 a 38, que diz assim: A seguir, Jesus lhe perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Deixa eu ajeitar aqui. Pois vos digo que importa que se cumpram em mim o que está escrito. E aí, seguindo o verso, ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere, está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Então nós vimos aqui, de primeira instância você percebe que parece mesmo que Jesus está falando que eles têm que comprar uma espada, que eles precisam de espadas. Analisando o texto aqui, é interessante notar que da primeira vez que Jesus enviou eles de 2 em 2, o Evangelho, as pessoas estavam mais receptivas ao ministério de Jesus. Aí Jesus falou para eles: olha, não precisa levar capa e tal, porque as pessoas os receberiam. Mas agora que Jesus estava perto da sua morte, nós percebemos aqui que as pessoas não eram mais tão receptivas assim. Então os discípulos iam precisar levar mais provisões devido a essa falta de receptividade e de aceitação do ministério de Jesus. Uma discussão muito ampla sobre esse verso, é um texto muito difícil, é uma discussão que ela é muito difícil de ser esgotada em si, mas eu creio que seja metafórico o verso e eu vou explicar o porquê que eu acho que Jesus aqui ele está utilizando de ilustração e não que eles deveriam comprar espadas literalmente. Eu vou colocar aqui algumas considerações para vocês, para que vocês possam pensar e refletir e quem sabe até enriquecer a discussão aqui desse texto no nosso canal, tá bom? Se Jesus ele se referiu às 2 espadas literais, por que ele reprova Pedro quando ele usa a espada para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote? Nós vemos aqui que mais para frente, o próprio Pedro, em Lucas 22:50, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. João 18:10 identifica esse discípulo como Pedro. Lucas 22:50 apenas afirma que um dos discípulos faz o ato. Então João 18:10 clareia essa questão de que foi o próprio Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Então por que ele reprovou Pedro? Ele fala, compra uma espada, e quando o cara usa espada, ele fala, não é para usar? O que é isso? É bipolaridade? Seria? É estranho, né? Se as espadas eram para defesa, por que Jesus mandou guardá-las? Se as espadas eram para defesa, por que Jesus mandou guardá-las? E se Jesus mandou comprar espada, para que ia servir se não fosse para defesa? Para ficar de enfeite? Percebe a complicação de você usar esse texto para dizer que Jesus deu uma ordem literal para que fosse comprada uma espada? Então essas perguntas eu quero que você pense, que você reflita, que você enriqueça o debate, que você comente, que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Então vamos para a declaração propriamente dita do presidente, dizendo: Jesus não comprou uma pistola porque não tinha. Certo, se Jesus não comprou uma pistola porque não tinha, por que ele não comprou uma espada? Tinha espada, não tinha pistola, mas tinha espada.
Mas por que na Bíblia não mostra em nenhum lugar que Jesus comprou uma espada para se defender? É uma questão. Ou seja, essa declaração ela é baseada em quê? Em conjecturas, em uma hipótese construída pela imaginação. Não se percebe isso no texto. Não tem um texto, não tem um documento histórico que diz que Jesus usou uma espada. Porque assim, não tem sentido, tá? Se Jesus não comprou uma pistola porque ele não tinha, mas tinha espada, que era a arma da época. Percebe que não tem sentido essa afirmação? Por que logo ele não comprou uma espada então? Por que ele não usou uma espada para se defender em nenhum momento da sua vida? Por que na Bíblia não consta isso? O que não está na Bíblia não passa de um mero fruto de uma imaginação, de uma criatividade que você coloca em cima do texto bíblico. E nós sabemos que a verdadeira análise do texto ela não é feita dessa maneira. Não é assim, eu olho o texto e uso a minha criatividade para entender o que o texto fala. Isso produz as maiores heresias que nós conhecemos por aí. Então não é assim, você precisa retirar as ideias do texto e não pôr as suas ideias particulares em cima do texto. Claro que o uso da arma de fogo ele é um outro debate que talvez a gente pode fazer em outro vídeo, né? Um debate muito complicado. Né, a questão da autodefesa e tal, não estou abordando isso, estou abordando um texto específico que o presidente usou para dizer que você pode ter uma autodefesa. A gente precisa usar os textos corretos para fazer a defesa de algo, certo? Não podemos usar os textos errados. Então nós vemos aqui que Pedro ele é reprovado, inclusive, pelo mestre quando ele usa aquela espada. Porque Jesus ele não tinha esse objetivo da espada. Jesus ele veio se entregar por nós. E ele mesmo diz que se ele quisesse uma legião de anjos estaria para protegê-lo. Então, ele não precisaria de espada, ele não precisaria de arma. Ele tinha uma legião à sua disposição. Ele não precisaria mover um dedo. Bastava ele chamar a legião de anjos para que pudesse acudi-lo. Então, mas os discípulos compraram a espada. Como que você explica isso? Aqui, analisando o verso de uma maneira geral, você percebe que os discípulos eles interpretam mal o ensino de Jesus. Tanto que Jesus fala basta depois. Jesus dá um basta naquilo ali, fala basta. Então, Jesus ele usa uma figura de linguagem, os discípulos interpretam aquilo errado. Não é a primeira vez que os discípulos interpretam algo errado, outras pessoas que ouvem a Jesus interpretam errado. As pessoas, às vezes, Jesus falava por parábolas, a pessoa interpretava como algo literal. Aí Jesus falava algo literal e as pessoas interpretavam como parábolas. Então Jesus ele foi muito mal interpretado também, como qualquer ser humano hoje em dia e sempre foi. Então, aqui o texto em si ele não faz nenhuma... eu creio que não seja algo literal, porque não faria sentido ele falar, Pedro, compra espada, e Pedro usa a espada como deve ser usada, e ele fala, guarda a espada, Pedro. Você não vê os discípulos, ao espalhar o evangelho, de nenhuma forma utilizando a espada como recurso, para destruir seus inimigos, os seus perseguidores. O próprio apóstolo Paulo, ele passou de perseguidor a perseguido. Agora, uma coisa que os estudiosos concordam é que o evangelho ele não é espalhado pela violência. Você vê o caso das cruzadas e tal. Ali é uma total distorção da palavra de Deus e dos ensinos de Jesus. Agora, a questão da autodefesa, se alguém invade a sua casa e vai assim, violentar sua mulher e seus filhos, é uma outra questão que a gente pode trabalhar em um outro vídeo aí. Eu não estou aqui combatendo a crença em si da autodefesa. Eu estou combatendo o seguinte, você usar um texto que não está falando de algo para se defender aí o uso de uma arma de fogo. Sendo que o texto, quando você olha para o texto, através das perguntas que eu fiz para vocês aqui, através da análise do todo, você percebe que o texto ele não está falando disso. Tá bom? Então, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like aí, comente, filho de Deus do canal aí, para ajudar o nosso vídeo a crescer.
Beleza? E mande o seu texto aí. Se tem algum texto que deixa você com um pulga atrás da orelha, manda pra gente que a gente analisa. Se a gente não souber, a gente corre atrás, a gente aprende junto e crescemos juntos com a graça de Deus. Até mais. Ah.